O que é feito com um animal após a sua morte? De acordo com o tipo de animal e do ambiente em que ele vive, os destinos poderão ser diferentes. Se for um animal doméstico de estimação, vivendo em um grande centro urbano, poderá ser sepultado em um cemitério próprio para esses animaizinhos. Ou então, passar a fazer parte das 6 toneladas de animais recolhidos diariamente das ruas e avenidas da cidade de São Paulo pelo Centro de Zoonoses e ser sepultado como lixo em um dos aterros sanitários existentes. Se for na área rural de qualquer parte do nosso país e não for um animal morto com o intuito de abastecimento de alimento, provavelmente será sepultada em uma vala com alguns poucos cuidados, como a colocação de cal no fundo da vala, ou simplesmente sepultado em vala relativamente rasa e coberto com uma fina camada de solo. Em qualquer das hipóteses, não há nenhum tipo de preocupação com esses animais em relação aos riscos ambientais que poderão acarretar, principalmente em relação à provável contaminação do solo e das águas subterrâneas com micro-organismos diversos, alguns dos quais apenas uma pequena parcela da sociedade tem ciência e estuda. Os animais, quando morrem, por alguma doença, ou mesmo por causas naturais, sempre vão ser uma fonte de contaminação do ambiente. Os animais domésticos, animais silvestres, por exemplo, que são mantidos zoológicos, todas as aglomerações de animais, numa hípica, num centro hípico de equinos, numa granja de suínos, numa criação de bovinos, haverá sempre uma proporção permanente de animais que vêm a óbito. Restos de animais, por exemplo, nos centros de criação de animais, após a cria, as fêmeas eliminam as placentas. Em granjas de suínos nós temos a prática de que animais muito fracos, que nascem debilitados, com peso inferior a 1 quilo, eles devem ser eutanasiados. Então há uma permanente produção de animais que precisam ser adequadamente destinados. O que aumenta ainda a gravidade desse problema é que nós temos doenças de animais que são naturalmente transmissíveis aos seres humanos, chamadas zoonoses. São doenças causadas por uma gama de agentes etiológicos dos mais diversos tipos, vírus, bactérias, protozoários, eumintos, E esse grupo de agentes passa a ser muito preocupante do ponto de vista de saúde pública, porque eles transmitem doenças para o ser humano. O projeto FAPESP 07/04668-5 tem como objetivo fazer uma avaliação da contaminação do solo e das águas subterrâneas pelo sepultamento de carcaças de animais no solo, partindo de trabalhos anteriores que determinam que cemitérios de animais domésticos são fontes potenciais de contaminação do solo e das águas subterrâneas. O local escolhido para a pesquisa foi a área utilizada para descarte de cadáveres e partes de animais pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia Alimentar da Universidade de São Paulo, no campus de Pirassununga, interior de São Paulo. A área é constituída por terrenos sedimentares da formação Piramboia, pertencente ao Grupo São Bento, inserido na bacia sedimentar do Rio Paraná. Dessa forma, começamos o trabalho em Pirassununga, pelo reconhecimento do solo, identificação dessa potencialidade em termos de ambiente oxidativo. Nos estudos preliminares feitos na área, nós verificamos que essa condição, esse ambiente oxidativo, que propiciou a acumulação do ferro e que confere a cor vermelha no solo, se estende até o contato com o lençol freático, o contato com a rocha. Até 6 metros de profundidade, nós encontramos raízes debaixo do cerradão que recobre a área, no entorno do ponto de descarte. Isso indica que eu tenho um ambiente extremamente oxidativo até essa profundidade. A cor do solo, até o contato com o lençol freático, já nos dá um indicativo de que esse ambiente oxidativo chega até o lençol freático, o que em condições naturais
seria bom, porque está assegurando a renovação de oxigênio no lençol freático. Para cumprir os objetivos, é necessário que se faça análise do solo e periódicas análises das águas subterrâneas, com o intuito de verificar alterações na qualidade física, química e microbiológica que possam causar riscos à saúde pública. Comparando-se os resultados obtidos com os parâmetros estabelecidos como valores de referência de qualidade pelos órgãos competentes, como Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, CETESB, poderemos verificar o grau de contaminação dos solos das águas subterrâneas. A Resolução CONAMA 335 de 2003, portanto, CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, passou a exigir o licenciamento ambiental para a implantação dos novos cemitérios no Brasil. Isto quer dizer o quê? Que os novos cemitérios a serem implantados têm que obedecer a um conjunto de critérios. Eu destaco a geologia, a hidrogeologia e a geotecnia daquele meio onde se pretende instalar os cemitérios. Então nós somos da opinião que estes critérios também devem atender à disposição de carcaças no ambiente. A coleta da água subterrânea é feita através de poços de monitoramento instalados de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para a instalação dos poços, é feito um estudo de verificação da condição hidrogeológica, geomorfológica e pedológica do local. A verificação hidrogeológica foi feita através de campanhas geofísicas, que determinam a profundidade do nível da água, os aspectos estruturais, o sentido de fluxo hídrico e prováveis focos de contaminação. Do projeto, especificamente, a decomposição de corpos vão aumentar muito os sais, ou deveriam aumentar em grande quantidade, os sais dissolvidos na água subterrânea ou presentes no solo. E o EM31, que a gente usou especificamente, é um equipamento que atinge até 6 metros de profundidade, ele deveria pegar essas anomalias que surgiram com a implantação dos corpos dos animais nessa área. Os estudos geomorfológicos indicam a declividade do terreno, o fluxo das águas superficiais, os divisores de água feitos através da análise de cartas em diversas escalas e de observação local. Os poços são perfurados com trado tipo caneco, operado manualmente. Após a perfuração, são instalados os tubos de PVC piezométricos, cuja parte inferior é o tubo filtro, ranhurado para a passagem da água e fechado por um cap. O pré-filtro em cascalho ou areia grossa recobre os 2 metros do tubo filtro, preenchendo o espaço entre a parede do poço perfurado e o tubo filtro. Logo depois, é introduzida uma massa pastosa que vedará a parte de captação da água. O selo de bentonita veda a entrada de possíveis contaminantes que percorrem da superfície caso o selo sanitário seja rompido. O selo sanitário é feito em concreto e é a última parte da instalação. Os poços podem receber uma proteção adicional, protegendo do manuseio por pessoas estranhas e até do contato por animais. A câmara de calçada com extensão pode ser fechada por cadeado, o que dá uma segurança adicional ao poço. A coleta e transporte de água também obedece a normas e padrões estabelecidos por órgãos como a CETESB e o Ministério da Saúde, mas também podem variar de acordo com o laboratório que irá realizar as análises, variando muito pouco. De acordo com os procedimentos estipulados pela CETESB para a coleta de água em poços de monitoramento, o poço deve ser esgotado em até 3 vezes o seu volume antes de a água para análise ser coletada. Nesse projeto, foram utilizadas 2 metodologias diferentes com a coleta da água antes do esgotamento e 24 horas após o esgotamento. A água é coletada através de instrumentos esterilizáveis que não devem ser utilizados em mais de um poço. Nesse trabalho, foram utilizados balers de polietileno descartáveis, um para cada poço, para não se correr o risco de contaminação entre os pontos de coleta.
A água coletada é transferida para frascos de vidro esterilizados de cor âmbar. Novamente, no manuseio da amostra de água foram utilizadas duas metodologias. Uma amostra foi mantida o mais próximo possível da temperatura de coleta em caixa térmica. Outra amostra, colhida no mesmo horário, seguindo as orientações da CETESB e dos laboratórios de análises, é resfriada a 4 graus Celsius e mantida até entrega nessa temperatura, também em caixa térmica. Os frascos são então identificados de acordo com o poço de coleta e a metodologia utilizada. As amostras devem ser entregues no máximo em 20 horas no laboratório que fará a análise. Então nós temos o grupo do mesófilo anaeróbio, né, que é um parâmetro que também está sendo analisado. Nesse grupo a gente tem os clostridium sulfito redutores, né, que dentro desse grupo faz parte dele o Clostridium perfringens e o Clostridium botulino. Então quando a gente está vendo Clostridium sulfito redutor, a gente pode estar também esperando Clostridium botulino e Clostridium perfringens. Tá? Quando a gente analisa especificamente o esporo do Clostridium perfringens, já está sendo indicativo de uma contaminação fecal mais remota. Isso principalmente se tratando de água de origem mais profunda. Né? Então, são locais onde os esporos podem ter sido filtrados. No caso, o coliforme fecal, a Escherichia coli, já teria desaparecido, mas o esporo do Clostridium perfringens permaneceria ainda. Esse parâmetro ele é muito importante, principalmente com o que se vê de utilização de água de poços artesianos, águas profundas. Né? Muitas vezes a gente encontra nessas águas esporos de Clostridium perfringens, indicando que houve uma contaminação por fezes, né? Fezes humanas, fezes de animais, que penetraram até o lençol mais profundo e provocaram, então, aí o arraste não só do esporo, mas também de outros micro-organismos resistentes, como os cistos de protozoários, por exemplo, né, e metabólitos também desses micro-organismos que podem ter resistido a toda esse processo de filtração do solo e chegou até o lençol freático. Os estudos pedológicos determinam, pelo tipo de solo local, a provável extensão do fluxo de contaminantes e as influências que o solo poderá acarretar na contenção, transmissão e até favorecimento de concentração dos contaminantes. As amostras superficiais de solo são coletadas com enxadas ou pá e as amostras de subsuperfície ou de profundidade com trato. As amostras são coletadas em triplicidade e destinam-se às análises químicas, físicas e microbiológicas. Durante a perfuração dos poços de monitoramento, também é coletado solo para a análise do perfil pedológico. As amostras de solo são colocadas em sacos plásticos próprios para esse fim. E aquelas que se destinarem à análise microbiológica também devem ser resfriadas e entregues em prazo não maior do que 24 horas. Os mecanismos de resistência, na própria evolução, assim como os seres, os animais, os seres humanos foram evoluindo no transcorrer do tempo, do mesmo lado, né, as outras formas de vida, como as bactérias, os vírus e os parasitas, também sofreram um processo de evolução para persistir. A vida é uma busca permanente, né, de sobrevivência e de persistência, é um processo natural. Né? E nas bactérias, nos parasitas, foram desenvolvidos mecanismos de persistência no ambiente. No caso das bactérias, o exemplo mais típico são os esporos, que são formas que as bactérias conseguem transformar-se, né, nesses esporos e com isso elas conseguem resistir à época do ano mais difícil, por exemplo, o período frio, né, as condições desfavoráveis do ambiente, está com pouca umidade, então ela consegue, ao esporular, né,
encontrar um mecanismo de persistir viva até que as condições ambientais sejam novamente favoráveis. Então, cabe àqueles que têm uma missão de cuidar desses aspectos, tentar conhecer essas propriedades e desenvolver formas de intervenção que impeçam a contaminação ambiental. Porque depois que um ambiente está contaminado por um agente desse, a ação de controle é muito mais difícil. Em princípio, os nossos solos, os solos tropicais, também têm uma demanda química de oxigênio muito importante, que é pouco estudada, que foi pouco estudada até agora. Porque os nossos solos, via de regra, não são restritivos em relação à disponibilidade de oxigênio para a agricultura. Mas aí o que acontece quando eu coloco um cemitério, quando transforma essa área num ponto de descarte de carcaças de animais? Esse ambiente oxidativo, que vai favorecer a decomposição do necrochorume, pode estar sendo propício à transmissão dos outros contaminantes que estão associados e das formas resistentes dos micro-organismos. Esse ambiente oxidativo vai fazer com que os organismos anaeróbicos assumam uma forma resistente, porque o ambiente não é propício. E aí eles podem, nessa forma resistente, esporulada, serem transportados pela água e atingirem o lençol freático, fazendo com que a mancha de contaminação, o impacto causado por aquele ponto de descarte, possa ser maximizado e atingir, inclusive, as calhas de rios através do lençol freático. Utilizando-se das normas e procedimentos determinadas e introduzindo novas metodologias para coleta, armazenamento e transporte das amostras, foi detectado contaminação em toda a área de estudo. No caso dos cadáveres e dos restos de animais, é outro tipo de destinação preocupante, principalmente quando esses cadáveres são decorrentes de animais que morreram por doenças infecciosas, né, ou doenças parasitárias, né. E mais grave ainda quando essas doenças seriam zoonoses, né. Um exemplo importante disso são aquelas doenças, no caso do Bacillus anthracis, né, o agente do antraz ou o carbúnculo hemático, que é um agente esporulado, né, que tem uma forma de resistência. Entendendo melhor o projeto, a gente percebe que faltou um grupo importante aí, que seriam os esporos aeróbios mesófilos. Dentro desses esporos aeróbios mesófilos, estaria incluído patógenos, principalmente pertencentes ao gênero Bacillus, né, que seriam, no caso, por exemplo, no grupo A, a gente teria esporos de Bacillus cereus, esporos de Bacillus anthracis, se tratando principalmente de contaminação por cadáveres de animais, né, infectados por Bacillus anthracis. E esses esporos de aeróbios mesófilos, eles também nos dão indicação de contaminação remota da água, mas em profundidade. A importância em saúde pública do antracis é por ele ser uma zoonose, né? Então ele vem dos animais, principalmente no nosso caso humano, dos bovinos, e você pode ter um bovino contaminado e não enterrar essa carcaça e ter um grande problema com duas questões. É a lixiviação, é a hora da putrefação dessa carcaça, no momento que ela está sofrendo todo o processo pós-mortem, você ter chuvas que vão lixiviar isso ao longo da sua pastagem, contaminar a pastagem já ali na superfície, ou descer até um córrego próximo. Tem a possibilidade também do lençol freático, por ele ser um esporos, mas a gente não tem relatos disso sabidamente, né? Não temos um grande levantamento bibliográfico para ter certeza que realmente não existe trabalho nessa área. Os resultados apresentados foram impressionantes, detectando-se não apenas um maior grau de contaminação nos poços a jusante da área, como também a extensão da contaminação além da área de sepultamento dos cadáveres e partes de animais. As novas metodologias também possibilitaram a detecção de novos parâmetros microbiológicos
induzindo os pesquisadores responsáveis pelas análises a ampliar a gama de diversidade microbiológica. Em continuidade, seria importante a gente identificar esses esporos, né? Então, são de bactérias mesófilas, aeróbias, né? Pertencem a que espécie? Né? São de bacilos do grupo A, né? Poderiam ser bacilos anthracis. Então, se a gente conseguisse estender até essa identificação, seria assim, uma complementação, né? Para chegar realmente até... realmente se pode encontrar na água contaminação por esses esporos devido no caso, ao sepultamento, né, de cadáveres de animais infectados. Então, eles dizem que o problema da questão da penetração no lençol freático, isso é conhecido em termos de que não pode apenas enterrar a carcaça que tem antraz. Você tem que incinerar essa carcaça, né? A simples questão de enterrar, mesmo uma fossa sanitária com presença de cal, não é suficiente, porque ele é extremamente resistente, o esporo, às condições ambientais, a calor, a UV, né, luz ultravioleta, e a muitos desinfetantes e sanitizantes. Então, é uma coisa de notificação compulsória, é uma doença de notificação compulsória, e a presença no rebanho também é de notificação compulsória na defesa animal, né, no Departamento de Defesa Animal. Então, eu acho de extrema importância, se tivesse a viabilidade no país, coisa que eu acho que nós não teríamos, talvez, atualmente, nenhum laboratório que tenha a biossegurança, né, para estar analisando o antraz na água em si. O que é feito? É feito testes clínicos para determinar a contaminação em animal e em humano, mas através da presença do antígeno. Então, a tendência mais moderna, atual, é buscar dois caminhos, né? Ou a cremação das carcaças dos animais, então, submeter a destruição total pela cremação, onde os restos serão apenas cinzas que vão sobrar, né? Ou a compostagem, esse é um outro caminho que tem se procurado, que é a formação de depósitos, como eu falei, das esterqueiras, onde nós vamos colocar agora maravilha, camadas de serragem, os restos dos animais, mais a camada, um processo de compactação, onde aí vai haver também uma fermentação, né? E se espera que se destruam todos esses patógenos. Isso tem sido objeto de estudos, né? Então não há um consenso para todos os micro-organismos patogênicos, e principalmente para os esporulados, que exigem uma temperatura muito alta para serem destruídos. Portanto, nós pensamos que o grande objetivo do projeto está precisamente em trazer uma contribuição que ajude posteriormente a montar normas, ou uma norma que discipline a disposição de carcaças de animais que é no meio, como forma de proteger o ambiente e a saúde pública.